o assassinato e a violação de uma criança de 4 anos que foi violada até a morte, e não sentimos a mesma comoção por parte da classe artística. Essa noite iria teve a capacidade de fazer com que os jovens começassem a olhar para a Jarda como uma questão de ascensão social, encherem os rabos com aqueles químicos perigosos para ficarem que nem balões nas ruas. Se ela tem a capacidade de fazer uma jovem chegar a atingir essa mentalidade de autodegradação, é claro que tem a capacidade também de provocar mudanças positivas, porque o verdadeiro vírus para Angola não é o Covid. Qual é? O verdadeiro vírus é a corrupção, é a incompetência, é o descaso, é a falta de prioridades nas questões políticas e sociais do país. Foram 3 movimentos. Como é que 3 movimentos lutam contra o colonialismo e só vai ter um herói nacional? O ativismo em Angola, existe muita inveja, existe muita conspiração, existe muito disso que não disse. Sim, existe muito disso que não disse. O Nito Alves, eu só acho que é um rapaz muito corajoso, é um ativista que se debate pela causa do povo, mas ele até certo ponto não tem disciplina. E eu cheguei a afirmar que o Nito Alves recebe dinheiro. Cheguei a falar sobre isso. E claro... Recebe dinheiro de quem? É assim, recebe dinheiro de administrações, né? Eu falei sobre isso. Precisa de entender que o papel que ele joga é um papel de extrema responsabilidade. Então ele próprio tem que ter responsabilidade com as pessoas que ele leva para as manifestações. O Gangsta, por exemplo, sofre muitos ataques. Eu falo disso porque eu convivo com ele, é meu amigo, é meu avilo. E eu converso com ele sofre muitos ataques. Por causa da forma dele ser, tu tens capacidade para materializar um projeto de Estado sendo uma pessoa singular. Apoio dos ministérios. Que ministérios é que apoiam ativistas? E um dia depois, eu sofri um atentado à frente de casa. Apareceram armados? Elementos armados encapuzados apontaram-me uma arma à cara. Rádio 20. Aproveite a melhor oportunidade para venderes o seu produto e aumentares a sua carteira de clientes trabalhando com a Cadesconto. A plataforma angolana de vendas online abre agora a oportunidade para novos vendedores. Envie a sua candidatura para cadesconto.geral@gmail.com. Para particulares, basta que envie a cópia do bilhete de identidade. Para a empresa, envie a cópia do alvará comercial. No assunto, escreva o nome da sua empresa ou do particular, se for o caso, província e país. No conteúdo do correio eletrônico, referenciar o tipo de produto que pretende vender, anos de experiência em vendas e contacto telefônico. Fale conosco pelo WhatsApp, mais 351-902-464986. Não perca esta grande oportunidade. Cadesconto, conto consigo nos melhores descontos. Rádio 20. Papo reto. Ouvintes, portanto, boa tarde, 17h08 na rádio. Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu programa Papo Reto, hoje 21 de janeiro de 2021. Desde já, feliz ano novo para quem nos está a ouvir hoje pela primeira vez do ano. E, portanto, hoje trouxemos o programa... Hoje no programa Papo Reto trouxemos uma figura bem conhecida aí no mundo do ativismo e panafricanista. Para quem está a ver através das redes sociais já consegue ver a imagem de quem está aqui conosco. Estou a falar de Isidro Fortunato. Portanto, já está aqui conosco. É uma entrevista que vai exigir muito de mim porque... Existem muitas expectativas por conta desta entrevista, então ele está aqui conosco para poder então conversarmos abertamente sobre situações que afetam Angola. Isidro, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio 20. Boa tarde, mano, boa tarde. Gratidão pelo convite. Cá estamos. Sim, senhor. Isidro, vamos começar assim a nossa entrevista. Geralmente, quando trago aqui um ativista, gostamos de falar de uma situação recente que assola o país e falas muito bem sobre isso. Há uma semana teve duas situações relevantes de violações da jovem que o pai violou, okay, e da menina, penso que é de Benguela, que portanto foi violada por um senhor num hotel e ela esfaqueou esse mesmo senhor. Então, a questão é, a sociedade falou-se sobre a situação.
um pouco, mas não da mesma proporção que é falada quando é uma figura pública envolvida. Quando é uma figura pública, as pessoas solidarizam-se, olha, eu estou contigo, eu sou aquilo, tu és aquilo, mas quando é uma criança, exatamente, uma pessoa desconhecida, criança, principalmente, as pessoas não falam muito, não há aquele alarido. Eu gostava de saber, a pergunta é, mas a sociedade angolana valoriza a fama, apenas as figuras públicas, famosos, ou valoriza o ser humano? Na verdade, isso é reflexo da sociedade doente que nós temos. Não há propriamente uma valorização do ser humano em si, há uma valorização propriamente da fama, como já bem disse. Tu tiveste o caso daquela jovem chamada Chofela, que teve os nudes vazados na internet, que houve uma comoção muito grande por parte da classe artística angolana, que apareceram em todos os cantos, criaram inclusive uma campanha de Eu Sou Chofela e tal, algo que rolou muito nas redes sociais, mas tu tiveste também em contrapartida o assassinato e a violação de uma criança de 4 anos que foi violada até a morte, e não sentimos a mesma comoção por parte da classe artística e muito menos também da pronunciamentos por parte daquele que é o corpo feminino do MPLA, que é a OMA, que também não se pronuncia. Mas nós sabemos, na verdade, que nós estamos a chegar no estupim da sociedade, né? Nós temos uma sociedade extremamente hipócrita, que é um resultado direto, um reflexo direto das políticas públicas desse país, que é um reflexo da falta de sensibilidade das pessoas, de uma forma ou de outra, que acaba por ser um reflexo daquilo que são as políticas que vigoram no próprio país. E eu acho isso muito bizarro, extremamente bizarro. Principalmente quando a comoção é seletiva. É preciso uma seleção, por acaso. A sociedade em si, os próprios famosos, as figuras de proa que deviam ser um exemplo na questão de participação social, eles escolhem as pessoas da qual devem prestar solidariedade. Mas porquê? Ganham alguma coisa com isso? Na verdade, tu tens uma classe artística, a classe artística angolana é das mais educadas que existem no mundo. É uma classe que não tem consciência social, não tem consciência política, não tem consciência de sociedade. É uma classe artística que foi concebida com um propósito propriamente político. Isso será que se revê-se também nos conteúdos musicais? Desde os conteúdos musicais, tudo isso arrasta-se uma determinada influência cuja meta é a castração intelectual da própria sociedade em si. É transformar as pessoas em pessoas estúpidas, sem capacidade de crítica e autocrítica e sem capacidade de reação aos fenómenos políticos e sociais que se desenrolam no país. Isso vai acontecer muitas vezes, eu interromper em função da resposta que está a dar. Mas esta intenção de tentar, portanto, limitar mentalmente as pessoas que os ouvem, é propositada ou é mesmo uma inocência também por parte dos artistas? Não é inocência nenhuma. Nenhum artista angolano é inocente. Os artistas angolanos são perversos, ao contrário de inocentes, são perversos. A forma como eles se articulam na própria sociedade, eles defendem os seus interesses pessoais. Ao contrário de outras sociedades mais desenvolvidas, em que a classe artística é uma classe de resistência às políticas públicas, à injustiça social, a classe artística angolana é totalmente o contrário disso. É uma classe extremamente confusa, uma classe que defende os seus próprios interesses acima dos interesses sociais, e é uma classe sem expressão política, sem uma expressão que lhe permita fazer frente aos desafios políticos do nosso tempo. Ou seja, em qualquer sociedade, a classe artística, é a classe intelectual, são as grandes responsáveis pela mudança e pelo estabelecimento de uma consciência crítica social. Porque eles são muitas vezes ouvidos. São os artistas e os intelectuais que têm o grande poder de influenciar as massas ao exercício crítico e ao exercício intelectual. Mas os nossos artistas têm esta capacidade, tudo bem. A pergunta é, os nossos artistas têm a capacidade de conseguir, portanto, incutir ideias à sociedade? Relevantes, ideias relevantes. Vê bem, se a Noite e Dia teve a capacidade de fazer com que os jovens começassem a olhar para a jarda
como uma questão de ascensão social, encherem os rabos com aqueles químicos perigosos para ficarem que nem balões nas ruas, se ela tem a capacidade de fazer uma jovem chegar a atingir essa mentalidade de autodegradação, é claro que tem a capacidade também de provocar mudanças positivas. Ou seja, a música da noite e dia tem o potencial tanto transformador como degradante. Mas aqui é uma questão de escolha. Os artistas escolhem aquilo que degrada a própria sociedade. Por isso é que eu digo que a classe musical angolana não é propriamente uma classe artística, é uma classe política, estás a ver? É uma classe artística cooptada politicamente. Ok. Está certo, está dito. Vamos agora partir. Isso foi só a introdução, vamos para a nossa conversa mesmo, para o que lhe trouxe aqui. Qual é a previsão que faz de 2021 com o Covid-19, desemprego, dificuldade de acesso à cesta básica, uma linguagem mais terra-a-terra, com a pobreza no país? Qual é a previsão que faz? Olha, na verdade nada disso. Eu acho que é escusado nós começarmos a utilizar aqui o Covid para justificar uma incompetência, porque antes do Covid a fome gera uma realidade, a pobreza gera uma realidade, a injustiça social sempre foi uma realidade, a falta de infraestruturas sempre foi uma realidade, a falta de saúde nos hospitais, justiça nos tribunais sempre constituíram realidades, a violência social em si sempre foi uma realidade. Então, o Covid praticamente é mais um álibi que tenta mascarar a incompetência crónica do governo de Angola. Entendes? Ou seja, eu digo-te o seguinte, mesmo que o Covid desapareça do mundo, a incompetência angolana vai continuar, porque o verdadeiro vírus para Angola não é o Covid. Qual é? O verdadeiro vírus é a corrupção, é a incompetência, é o descaso, é a falta de prioridades nas questões políticas e sociais do país. Esse é o verdadeiro vírus. Não há Covid nenhum. 2021 vai continuar a ser o que é. Porquê? Porque neste momento aqueles que mal governam o país têm um álibi perfeito, que é o Covid. Tu tens pronunciamentos de que gastou-se 160 e tal milhões de dólares no combate contra o Covid, mas o que é que se gastou, o que é que se vê propriamente sobre isso? Mas sente que não é real? A Angola não tem capacidade para decretar estado de calamidade nem nada. Na verdade, eu costumo dizer que nós estamos em estado de calamidade, estado de emergência desde 1975. Desde a independência do país que nós estamos em estado de calamidade. Porque não existe um plano real de resolução dos problemas sociais. Ok. Entendes? Perfeitamente. Numa das suas passagens chegaste a afirmar que só irá respeitar o Presidente da República, João Lourenço, quando os 500 mil empregos forem uma realidade. Olha, eu acho que existe aqui algo que é muito estranho. Agora cobra-se respeito pelas figuras do país, mas as figuras do país esquecem que elas devem ser um símbolo de boa governabilidade e transparência para merecerem o respeito das pessoas, entendes? Para que haja, o respeito não é algo que você cria um decreto para as pessoas serem obrigadas a respeitar. As pessoas respeitam o trabalho. Em qualquer lugar do mundo é assim. Só em Angola é que o presidente é obrigado a fazer, né, a seu gosto, um decreto, né, um decreto-lei para impedir de ser criticado. Vais entender? Para impedir das pessoas. Em todo sítio usa-se a sátira. Fala-se dos problemas sociais. Tu tens do Brasil, por exemplo, que o presidente brasileiro Bolsonaro muitas vezes é capa de revista, é achincalhado pela imprensa normal. Isso é democracia. E é normal que isso aconteça, mas em África não, principalmente aqui em Angola. Que criou-se o artigo 333, o decreto 333, é para proteger a imagem do presidente. Enquanto que nós sabemos que o que realmente protege a imagem de um bom governante são as boas ações, a boa participação no campo político, social e econômico, as boas realizações é que protege a imagem do presidente. Aqui não, o presidente tem uma imagem desgastada, uma imagem fusca, uma imagem de incompetência, e ele tem que se esconder por detrás de um decreto para não sentir os efeitos, para exigir respeito das pessoas mesmo quando oferece políticas falidas. Vamos agora falar de manifestação. Numa das suas passagens em um vídeo, acho que foi antes da manifestação de 2011, afirmaste que nas manifestações existem
pessoas identificadas para serem abatidas. Sim, Isso é verdade? Isso é verdade, é assim. Eu digo sempre que as manifestações em Angola, os manifestantes, os grupos de pressão, não se organizam dentro de uma perspectiva de pressão mesmo. Ou seja, não há uma organização interna. As pessoas devem saber que quando as pessoas se organizam, existem categorias e hierarquia. É preciso que haja sempre hierarquia, porque a hierarquia é um ponto de estabelecimento de ordem. Okay. Ou seja, para uma organização coesa, tem que saber a diferença entre um manifestante, entre um organizador, entre um mobilizador e um promotor. Okay. São papéis diferentes. Okay. Normalmente, o promotor, o que é que tem se visto mais? O organizador é aquele que está aí por detrás das mídias sociais, que faz aquele trabalho todo. Muitas vezes tem um programa de rádio alternativo, faz lá o barulho, faz isso. Ele é um organizador. Mas é preciso chamar aqui a atenção que o organizador é aquele também que organiza uma manifestação, que tem conhecimento da lei. É um homem intelectual, tem conhecimento da lei, e ele é responsável por criar a mentalidade que vai conduzir os manifestantes para as ruas. Então, ele é um organizador. Ele organiza todas as nuances da própria manifestação, do princípio até o fim. Ele é que fala, vamos começar daqui até aqui, vamos reivindicar A, B e C. Esse é o organizador. As nossas manifestações têm... E ele é responsável pelo espírito que vai nortear a própria manifestação do princípio ao fim. Okay. Depois tu tens o mobilizador. Quem é o mobilizador? O mobilizador é aquele que mobiliza, é aquele que com algumas palavras consegue despertar sentimentos nas pessoas, consegue despertar o lado emotivo nas pessoas, para as pessoas irem para as ruas. Okay. Esse é o mobilizador. E também tens os promotores, que são aqueles que passam a palavra. Entendes? Okay. Normalmente, essas pessoas que têm esse trabalho, os organizadores, os organizadores principalmente, que têm o trabalho de trabalhar com as massas, os mobilizadores, são pessoas identificadas. São pessoas que são alvos já a bater numa determinada manifestação. Já existem pessoas, vai lá serviços de inteligência, dentro dos regimes repressivos, tu tens serviços de inteligência, aqueles que se infiltram dentro das manifestações já vão com papéis específicos. Se virem o fulano representa uma ameaça, então fulano é um alvo a bater, porque no meio de muita gente ele é um destaque. Ok, por fazer parte da organização. Por fazer parte da organização e por ser a pessoa que cria a mentalidade e o espírito que norteia as próprias manifestações. Ok. Qual é a luta do manifestante angolano? A luta do manifestante angolano é exercer pressão. Eu noto que a luta do manifestante angolano ainda é exercer pressão. Exercer pressão é sobre o governo? Contra o governo. É exercer pressão contra o governo. A exercer pressão é bom. Mas o problema que eu chamo a atenção é que muitos manifestantes não têm a mentalidade do pós-manifestação. Ou seja, muitos não estão a ser educados para criarem uma mentalidade que lhes permita entender todas as nuances políticas e o compromisso que se tem com as manifestações. As pessoas vão para a rua para fazer pressão, normalmente para legitimar outros grupos. Entender? Para legitimar outros grupos ao poder. E eu chamo a atenção que é preciso criar a mentalidade. Mesmo o manifestante não pode ser só alguém que é mobilizado dentro de uma perspectiva emocional. O manifestante deve ter conhecimento da causa que defende, deve ter uma mentalidade de manifestante. Ok. E olha, bem aí nisto, eu vou fazer uma pergunta que vai ficar para depois do intervalo. Nos últimos dias temos visto manifestantes a destaparem a tampa um do outro. Tivemos aí a situação do Wilson Papo Reto, o Gangsta e muitos outros ativistas envolvidos nisto. Por que é que acha que isso está a acontecer? Isso é para responder depois do intervalo, Isidro. Ok. Tá certo? Vamos a um rápido intervalo, ouvintes. Portanto, voltamos para mais conversa com Isidro Fortunato. Até já. Aproveite a melhor oportunidade para venderes o seu produto e aumentares a sua carteira de clientes trabalhando com a Cadesconto. A plataforma angolana de vendas online abre agora a oportunidade para novos vendedores. Envie a sua candidatura para cadesconto.geral@gmail.com. Para particulares, basta que envie a cópia do bilhete de identidade. Para a empresa, envie a cópia do alvará comercial. No assunto, escreva o nome da sua empresa ou do particular, se for o caso, província e país. No conteúdo do correio
correio eletrônico, referenciar o tipo de produto que pretende vender, anos de experiência em vendas e contacto telefônico. Fale conosco pelo WhatsApp, mais 351 902 46 4986. Não perca esta grande oportunidade. Cá desconto, conto consigo nos melhores descontos. Portanto, vimos aí a publicidade da Cá Desconto, a parceira da Rádio 20, do programa Papo Reto. Você quer tornar-se um vendedor? Entre em contato com a Cá Desconto através do seu e-mail, que portanto é cadesconto.geral@gmail.com. Faça a sua subscrição e trabalhe com a Cá Desconto e torne-se vendedor desta mesma plataforma angolana. Vantagens de trabalhar com a Cá Desconto é que, portanto, vai poder colocar os seus produtos à venda e a Cá Desconto vai encarregar-se de gerir todas as burocracias e dúvidas dos clientes, tá certo? E, portanto, ponha o seu produto à venda e deixe tudo com a Cá Desconto. Cá Desconto conta consigo para melhores descontos. A conversa com o Isidro Fortunato continua. Então fomos para um intervalo e ficou uma pergunta no ar. Isidro, eu vou repetir a pergunta. Faz favor. Nas últimas semanas, temos visto os ativistas a destapar a panela, a tampa um do outro. Tivemos a situação do Wilson Papo Reto, com Gangsta, Kassumuna, Maibru Viegas, até há processos a serem abertos. Por que é que essa situação está acontecendo atualmente, sendo que a luta nesse momento é que os ativistas estejam unidos na luta de uma Angola melhor? Olha, realmente começar a olhar para o ativismo de uma outra forma e a participar mais me fez conhecer muitas realidades. Uma das realidades é que o ativismo em Angola existe muita inveja, existe muita conspiração, existe muito disso que não disse. Sim, existe muito disso que não disse. E existem muitos comportamentos que não são dos melhores mesmo, né? Mas pronto, eu chamo essa ideia das pessoas estarem a destapar, como se diz, as pessoas gostam desse show, destapou, falou isso, falou aquilo. Mas eu digo o seguinte, existem aqui ferramentas que estão operacionais e estão a funcionar. Quando a gente vai falar de ação psicológica, nós podemos notar que existem pessoas que estão a ser infiltradas em determinados meios para promoverem esse tipo de ações. E se tu olhares, houve um crescimento no ativismo de inúmeros ativistas que foram surgindo do nada. Fulano foi-se notarizando, foi com uma página de Facebook, fala daqui, fala daí. Esses ativistas não sabem onde é que andavam, mas de repente toda a gente ativa, principalmente alguns que foram deslocados para a diáspora também. A ideia é controlar o pensamento crítico na própria diáspora, né? Porque essas pessoas, primeiro, a ideia principal é atacar o ativismo em Angola, é descredibilizar o próprio ativismo em Angola, porque começam desta forma, parecem pessoas muito ativas, mas de repente começam a falar uns dos outros, atacar uns dos outros, mas a meta não é o ativismo em si, é a consciência das pessoas que acompanham determinados ativistas que vão perdendo, vão descredibilizando os ativistas em si. Os ativistas acabam por perder a credibilidade por causa desse tipo de manobras que é promovida por pessoas identificadas dentro do ativismo. São muitas pessoas. Você acabou de citar, eu não vou citar aqui diretamente. Tu falaste, por exemplo, e eu falei que existem pessoas, existem pessoas identificadas. Quando eu digo, por exemplo, o Gangsta, por exemplo, sofre muitos ataques. Eu falo disso porque eu convivo com ele, é meu amigo, é meu avilo, e eu converso com ele sofre muitos ataques por causa da forma dele ser. Ele é uma pessoa muito aberta, tu já tiveste a oportunidade de ser entrevistado por ele é como é uma pessoa muito aberta, e as pessoas misturam muito a forma dele de ser e querem logo sempre criar ataques e situações, mas cada um sabe de si, é o que eu digo. Isidro, ajude-nos, por favor, como são muitos ativistas atualmente e estão todos misturados, ninguém sabe quem são os ativistas que de facto estão a lutar por uma Angola melhor. Quem são aqueles que estão fora disso? Eu não me cabe falar diretamente quem... Não, atenção, não me cabe a mim falar diretamente. Eu posso falar de mim.
Eu sei. Sua opinião, pelo que vê. Pela minha opinião, eu não tenho que ter uma opinião, porque eu acho que existem muitas agendas que as pessoas desconhecem. Eu acho que o problema do ativismo é os ativistas terem também agendas que não tornam elas públicas, estás a entender? Porque eu acho que um ativista, quando o ativista é pelo povo. A agenda pública está-se a referir à agenda pública. É assim, um ativista tem que saber quais são os seus objetivos dentro do ativismo e ele tem que tornar isso uma bandeira dentro da sua marcha de ativista. As pessoas têm que saber que o fulano se debate por isso, o fulano está aliado a X, tem que existir esse tipo de conversa. Mas os ativistas, muitos ativistas não têm essa capacidade de mostrar as suas agendas, então existem muitas agendas ocultas. Dentro dessa ideia de agendas ocultas, eu não consigo propriamente falar o fulano é um bom ativista, o fulano é mau ativista, porque eu não estou aqui também para dar classificações ao ativismo. Eu estou aqui para falar apenas algumas realidades que eu constato na primeira pessoa e que é a minha visão sobre ativismo em Angola. Posso lhe ajudar? Numa das entrevistas no programa em que faz parte, afirmou que muitos ativistas usam o ativismo, ou seja, muitas dessas manifestações são uma palhaçada e muitos ativistas usam o ativismo para extorquir dinheiro em partidos políticos. Falou, portanto, falou mesmo bem direcionado ao Nito Alves. Sim, falei do Nito Alves. Certo. O Nito Alves, eu só acho que é um rapaz muito corajoso, é um ativista que se debate pela causa do povo, mas ele até certo ponto não tem disciplina. O Nito Alves é alguém que não compreendeu a responsabilidade e o poder que ele tem na questão de mobilizar pessoas para a causa que ele defende. E eu cheguei a afirmar que o Nito Alves recebe dinheiro, cheguei a falar sobre isso. E claro... Recebe dinheiro de quem? É assim, recebe dinheiro de administrações, né? Eu falei sobre isso, certa vez falei sobre isso, mas eu falei na ideia de expor. Eu expus o Nito Alves por uma questão simples. Eu acho que quando determinados movimentos que as pessoas fazem ganham dinheiro, mas aquilo mete em risco a vida das pessoas, e aquilo é algo que vai se repetindo, o fulano vai fazendo vezes e vezes e vezes, e ninguém tem a coragem de lhe falar, porque isso aqui não é uma conversa que o Isidro pega e traz. Isso é uma conversa que é recorrente no seio dos ativistas que rodeiam Nito Alves. Todas as pessoas sabem do mau comportamento de Nito com relação a isso. Né? Mas é assim, mas isso não tira, vamos entender algo aqui. Eu chamo sempre a atenção que o problema é as próprias comunidades não saberem tomar conta dos seus próprios ativistas. Numa comunidade séria, o Nito Alves tem que ser protegido pela própria comunidade, entendes? Mas nós temos aqui que lidar com um problema grave que o MPLA plantou nesse país, que é a pobreza. E os jovens normais são impedidos de prosperar na vida por decisão política, porque são colocados em posição de vulnerabilidade. Então, eu digo sempre que um ativista tem que saber manobrar, a sua vida econômica, sua vida financeira, para ele estar menos propenso a ser corrompido. Como é que ele vai manobrar a sua vida financeira se ele para ir para a rua é porque tem dificuldade em casa? Atenção, por isso é que eu disse, muitas vezes a própria comunidade tem que ter a capacidade de ajudar esses indivíduos. Não é saber que o Nito foi numa manifestação e quando volta tudo o que apenas tem para ele, és um grande ativista, fizeste um grande trabalho, força nisso, força naquilo. O Nito tem suas carências e ele precisa de respaldo da própria comunidade. Para além do respaldo da própria comunidade, o Nito não é uma pessoa deficiente. O Nito é uma pessoa que pode trabalhar, que pode fazer os seus negócios, pode fazer qualquer coisa que lhe garanta a sustentabilidade e dê a dignidade na sua própria luta. Se o Nito Alves recebe dinheiro de partidos políticos, então o Nito Alves não está a praticar o ativismo. É assim, eu não digo que ele não está a praticar o ativismo. É assim, eu não digo que ele... Da mesma função que ele fala. Vamos entender algo. Não é uma afirmação que eu estou a fazer. Esta é a percepção que nós... A percepção que tu tens. Óbvio, é assim. Existem pessoas que têm muita coragem e elas acabam por ser usadas por qualquer um que aparece. Nesse caso, eu digo que o Nito Alves é uma pessoa que tem sido usada por várias pessoas, estás a entender? Mas que o próprio Nito Alves, estás a ver? Isso não lhe tira o mérito daquilo que ele tem feito pela própria comunidade dele.
Mas o Nito de Alves precisa de disciplina e precisa de entender que o papel que ele joga é um papel de extrema responsabilidade. Então ele próprio tem que ter responsabilidade com as pessoas que ele leva para as manifestações. Ok. Entendes? Eu diria que, eu não diria propriamente um corrupto, mas é uma pessoa, como a maioria dos jovens angolanos, foi deixado em situação de vulnerabilidade econômica e financeira. Está a entender? Ok. Vamos falar aqui do desrespeito aos símbolos nacionais que muito tem se falado. Mas antes eu gostava de fazer uma pergunta. Na última manifestação que aconteceu, isso foi na semana passada, os manifestantes levaram um caixão até o 1º de maio. O que é que o Isidro acha que aquele caixão representava? Qual é a mensagem que eles pretendiam transmitir levando aquele caixão ao 1º de maio? Eu entendi aquele caixão... gestos obscenos, ofensivos à figura do primeiro presidente da Angola. Figura do primeiro presidente da Angola. Vamos falar do caixão primeiro. Primeiro eu digo do caixão o seguinte: o caixão tem um simbolismo. O caixão é um elemento simbólico e tu podes estar passivo de várias interpretações sobre o mesmo caixão. Pode significar que é o enterro da corrupção. Estás a entender? O enterro do MPLA, eu ouvi muito isso nas redes sociais. O enterro do MPLA foi uma caracterização do enterro do MPLA, mas é uma forma de manifestação, porque as manifestações, quanto mais ousadas forem, mais impacto têm. Caixão mesmo. Se não fosse o caixão, o que é que você estaria a me perguntar aqui essa hora? Entende? É preciso que tenha impacto e que as pessoas discutam isso, nem que for para a posteridade. As manifestações são sobre isso, são sobre ousadia. São as pessoas fazerem o impossível para mostrar o seu próprio descontentamento. Então é mais ou menos nessa dimensão. O caixão, é claro, é simbólico. É simbólico, é um simbolismo. Aquilo foi usado para representar uma ideia. E a ideia que eu julgo que foi passada foi mesmo essa: o enterro da corrupção. E segundo as redes sociais, o que eu pude ver é o enterro do MPLA. Mas sente que o enterro da corrupção e o enterro do MPLA está próximo? Eu vejo é que não propriamente vaticinar, mas eu acho que o MPLA, tal como a maior parte dos partidos independentistas em África, dos movimentos de libertação, já não tem longa vida em África. Porque tu tens uma nova juventude. Tu começas a ter também uma nova mentalidade. E os partidos independentistas estão no poder há quanto tempo? Já daqui a pouco vão estar com meio século de governação. E me pergunta o que a África é nos dias de hoje. A África é nada mais, nada menos do que um grande gueto. Estás a entender? Com problemas estruturais, problemas económicos, problemas militares. Estás a entender? Toda a sorte de problemas: pobreza, miséria, prostituição, drogas, alcoolismo. Isso é a África, um grande gueto. E tu tens partidos que dizem que nos deram a independência, que tudo que é errada. Entendes? Então, meia década de partidos independentistas é o suficiente para nós sabermos que já não terá um grande tempo de vida. Okay. O vandalismo às infraestruturas... Os símbolos do Estado. Digam? É os símbolos do Estado que se fala muito. Exatamente. É assim. Portanto, é assim. que os ativistas têm se excedido, têm agido dentro daquele que é o seu limite, que são os seus limites. Mas qual é o limite do ativismo? É isso que eu quero saber do Olha, eu vou lhe dizer o seguinte. Subir, escalar a estátua do primeiro presidente da República. Isidro sente que há uma falta de respeito, como tem sido dito. Algumas pessoas usaram termos como o traje aos símbolos da República. E não precisamos de ser pessoas que estudaram muito para saber que a estátua do presidente Agostinho Neto não faz parte dos símbolos da República. Por quê? Porque não faz parte dos símbolos da República. Quando tu abres a Constituição da República, ela te diz claramente que os símbolos da República são o hino, a bandeira, está a entender? O hino, a bandeira, a insígnia e o povo. Estás a ver? Tu tens um conjunto de símbolos, estás a ver? O povo até é rei,
Mas tu tens os principais, o hino, a insígnia e a bandeira. São os símbolos nacionais. O presidente não é símbolo nacional. E atenção que a figura de Agostinho Neto não é uma figura consensual na questão das independências de Angola. Da independência de Angola. Primeiro é que houve 3 movimentos de libertação nacional. Tu tiveste a UNITA, a FENELA e o próprio MPLA em si. Foram 3 movimentos. Como é que 3 movimentos lutam contra o colonialismo e só vai ter um herói nacional? Cada um na sua dimensão teve o seu papel preponderante no processo que vai conduzir às independências. Mas o que existe em Angola, desculpa lá, o que existe em Angola é a construção de uma narrativa monolítica que privilegia apenas o próprio MPLA. Fala-se, para não esquecer a pergunta, fala-se que só existe um herói nacional porque o Agostinho Neto é quem veio proclamar a independência. A independência de Angola não foi só proclamada por Agostinho Neto. No mesmo dia proclamaram-se várias independências. Foram 3 independências que foram proclamadas, mas foi a única que foi validada. Foi a independência do MPLA porque convinha ao Partido Comunista Português, que é o grande responsável pela ascensão de Agostinho Neto na hierarquia do próprio MPLA. O Partido Comunista Português. Então, o Partido Comunista Português vai organizar a entourage internacional, na comunidade internacional, para validar a independência na perspectiva do MPLA e criminalizar os outros movimentos de libertação, como a UNITA e a FENELA. Para reivindicar isto? Nós entramos numa guerra civil que não teve nada a ver connosco. E depois, com o descalabro de nós termos aqui como mediadores dos vários acordos que foram se fechando, os acordos da AVO, os acordos da Bicesse, foram mediados por quem? Pelos portugueses. Então, aqueles que mataram dos 2 lados durante o colonialismo foram aqueles que vieram mediar os acordos entre os irmãos que queriam se entender. Não tinha como Angola dar certo dentro dessa perspectiva de independência. Ok. Fala-se que os ativistas criticam, mas não apresentam soluções. Achas isso? É assim, a crítica constitui 50% da solução, porque a crítica é um processo de identificação e o diagnóstico de um determinado problema. Se tu já consegues identificar, olhar para o problema, tu tens 50% da solução, porque a solução vai surgir com base no diagnóstico. Então, os ativistas criticam, mas os ativistas também apresentam muitas soluções. Muitas soluções. Eu já vi ativistas que apresentaram soluções brilhantes, mas o problema é, se tu não és do partido... Se é brilhante, não estamos a ver materializada por quê? Tu vais materializar como? Tu tens capacidade para materializar um projeto de Estado sendo uma pessoa singular. Apoio dos ministérios. Que ministérios é que apoiam ativistas? Devia ter apoiado. Devia ter apoiado, mas apoia? É isso que eu quero saber, o motivo pelo qual não apoia. Por causa da partidarização excessiva das instituições em Angola. As instituições em Angola são todas partidarizadas. Acha que, portanto, o presidente João Lourenço deve deixar de ser presidente do MPLA para ser presidente de todos os angolanos? Ou seja, portanto, não vencer as eleições através do próprio MPLA, mas sim por si mesmo, apenas para ser o presidente do... O problema está mesmo aí. É o excesso de poderes concentrado na figura do presidente da República. O presidente, como presidente do partido, muitas vezes tem um comportamento a nível dos angolanos que mais se compara e mais parece presidente do partido do que outra coisa, porque muitas vezes chega a defender os interesses do partido nas vestes de presidente. Estás a entender? E isso aqui é extremamente complicado. Isso só tem a ver com o quê? Com o volume de papéis, estás a ver? O volume de papéis, o volume de cargos que o próprio presidente ostenta. Ok, está certo. Sofreste um atentado? Sim, sofri um atentado. Quem foram as pessoas que podes até nem sequer identificar ou saber de facto quem foram as pessoas, mas qual é a sua suspeita? Eu falo em nome de muita gente, em nome do povo principalmente, e a minha suspeita é que as pessoas que não gostam do discurso que eu trago engendraram tudo isso. Quem são esses? Olha, foi numa semana que nós falámos muito sobre a famigerada turma do apito. Falámos sobre o surgimento e a criação de milícias em Angola, através dessa mesma turma do apito, liderada pelo então administrador do Sambizanga, Thomas Big.
Então nós falamos sobre essas coisas. E um dia depois, eu sofri um atentado à frente de casa. Apareceram armados? Elementos armados encapuzados apontaram-me uma arma à cara. Renderam-me no momento. A pergunta é tendenciosa, mas o que é que faltou para eles concluírem o que os levou lá? Eram 11 horas, tinha muita gente na rua, mas muita gente mesmo na rua, e eles estavam com motos. Quando se tornou insustentável, quando o segundo elemento manipula as armas, aquilo chamou a atenção da maior parte das pessoas que estavam na rua. Então as pessoas começaram a correr de um lado para o outro e eles estavam em posição de exposição. Okay. Então, num momento decisivo em que eu podia perder a vida, eu fui resgatado. E eles meteram-se em fuga. Naquele momento tinhas medo de morrer? Passa-se muita coisa na cabeça de um homem quando está de cara com a morte ou com a possibilidade de perder a vida. E eu pensei muita coisa. O que pensaste naquele momento? Muita coisa. Passou-me na cabeça, eu tive que começar a pensar rapidamente em tudo, principalmente nas últimas declarações que nós chegamos a fazer sobre essa tal turma do apito, sobre essas milícias. Me pareceu que foram mandados com aquele objetivo. Ok, e naquele momento te arrependias de ter feito aquela afirmação? Não, arrepender não, nós não podemos nos arrepender de nada. Quando a nossa luta é justa, quando aquilo que defendemos é justo, o arrependimento é uma traição a nós mesmos. Sentes seguro em andar? Não sinto seguro. Angola não é um sítio seguro, não só para mim, mas para todo angolano. Angola não é um local seguro. Tu tens paragens cheias, tu tens o problema da Covid, tu tens mercados cheios, tu tens pessoas andarem despreparadas nas ruas, tu tens uma série aqui de questões que todas vão desembocar na questão social, na falta de organização social. Então, Angola não é um lugar seguro para ninguém. Tu vais para o hospital, podes perder a vida. Tu atravessas uma estrada esburacada, podes perder a vida. À noite as pessoas andam em alta velocidade em estradas sem iluminação, perdem a vida. Então Angola não é definitivamente um lugar seguro. Não só para quem, como eu, já sofreu um atentado, mas todas as pessoas todos os dias estão à mercê de vários atentados. Ok. Nós já estamos bem no final da nossa entrevista. Eu gostava aqui que partilhasse o seguinte. Vamos rapidamente. Qual é a base da nossa crise atual? A base da nossa crise atual, falta de liderança política, falta de prioridade política, falta de honestidade política, porque se existisse honestidade, o MPLA devia admitir a sua crise crónica de incompetência, devia admitir que não tem condições de continuar a liderar os angolanos e devia abster-se da vida política como partido como um todo, porque a existência do MPLA ao longo desses anos todos é responsável por um conjunto de mentalidades que foram cimentadas no meio da juventude, no meio da população em geral, que nos tornou uma população estúpida, uma população sem capacidade de discernimento. E nós estamos com um país dentro dessa visão, estás a ver? As pessoas não estão preparadas para nada, estás a ver? Ou seja, o MPLA é o grande arquiteto das mentalidades. Eu ainda costumo dizer sempre, amanhã se o MPLA sai do poder, por acaso, o MPLA saia da cena política, nós ainda vamos ter a maior de todas as batalhas, é lidar com as mentalidades que o MPLA produziu ao longo de quase meia década de governação. Ok, mas o Isidro não receia que o partido que venha substituir o MPLA venha a ter uma performance inferior, mas abaixo relativamente a... Eu não sei humanamente se é possível que exista algum partido que tenha uma performance pior que a do MPLA. Sabe se ainda não tivemos um outro partido. Por isso é que eu digo, não é que nunca tivemos nenhum partido, né? Mas com o MPLA em 45 anos não consegui dar uma resposta, não consegui produzir felicidade para as pessoas, criar uma classe média alta do roubo, da pilhagem do dinheiro público, mas do roubo mesmo, do dinheiro público, entendes? Criar tanta pobreza. Eu não sei se nós ainda estamos em condições de ter mais algum partido nessas condições. E algo que tem que se falar aqui é que simplesmente a mudança simplesmente do MPLA da cadeira de poder de Angola já vai promover um novo momento na vida política de Angola e também no empoderamento da própria sociedade civil. Porque uma vez que o MPLA saia, eu não acredito que a juventude vai deixar o partido que entrar
brincar na mesma dimensão que o MPLA brincou 45 anos. Não vai haver essa tolerância. E o próprio MPLA na oposição será implacável com relação à fiscalização do governo que tiver em exercício. Pois é, porque eles também não estão a dormir. Claro. Já para finalizar, a última questão mesmo. Esteve aqui o Maibru Viegas e, portanto, foi muito elogiado. Foi dito nos comentários que melhor ativista para do Isidro em termos intelectuais. Está de acordo com essas afirmações? Não entendi. Meteram quem... Assim, o Maibru Viegas. Conhece o Maibru Viegas? Maibru Viegas. Conheço. Acho que já vi. Conhecer assim pelas redes sociais, já conheço. Chegou a ver a entrevista que deu aqui? Não, mano. Eu costumo até eu tenho uma forma de gerir o meu tempo que é... Mas já viu entrevistas feitas aqui na Rádio 20? Já vi outras entrevistas, Não vi. Não lhe interessava? Não me interessava. É assim, olha, eu tenho uma capacidade assim, eu sou amigo dos meus amigos em qualquer circunstância. E eu vi um vídeo, né, que acho que é mesmo Maibru, né? Que ele fazia ameaças ao gangster e fazia de uma forma muito contundente, estás a entender? E fez acusações muito fortes e pesadas. E eu não achei aquilo correto. Okay. Não achei correto. Essas ameaças de violência física, porque eu vou dar socos e tal, isso para mim não é correto. Entendes? Então, eu não perco tempo com pessoas assim, porque eu acho que que nós devemos ter níveis, independente de qualquer coisa, mas já que haver uma certa urbanidade entre as pessoas. Aquilo aí me surpreendeu, é para lá negativa. E eu não tenho tempo para lidar com pessoas assim. Não sei que está a ser muito partidário, não sei que... Partidário, eu não represento partido algum, mano. Eu entendo que o gangsta, portanto, agressões físicas não é aprovada em partido. Sim. Ou seja, vamos deixar aqui claro que não foi pelo facto dele se dirigir ao gangsta, foi pelo facto dele abordar situações relacionadas a agressões físicas, não é por ter se dirigido ao gangsta. Se tivesse dirigido a qualquer outra pessoa da mesma forma, eu também repudiava. Não, mas é assim, por isso é que eu disse, eu sou amigo dos meus amigos. Nesse caso específico, houve uma ameaça a alguém direto a mim, tá vendo? É um amigo meu, o gangster é um amigo meu, então eu fico assim a olhar, são coisas que não me interessam, tá a ver? Ok. Isidro, alguma informação queres deixar? Já finalizamos aqui o nosso programa, obrigado já por ter... Não tem problema, mano, não tem problema. Ao nosso convite, obrigado mesmo. E pode voltar sempre, a casa é sua. E deixa aí uma dica então, de despedida. Eu só queria agradecer o convite mais uma vez da Rádio 20, aqui a entrevista, né? Gostei da forma que vocês colocam as questões, da forma que há esse ataque. Eu acho positivo isso, porque eu acho que nós temos muitas vezes que sair da nossa zona de conforto para ter uma conversa mais transparente possível. Então eu só vou mandar um abraço às pessoas que acompanham o trabalho que nós vemos desenvolvendo, né? A minha equipa do 360 graus, o Gangsta, o PIC, o professor Mavenda, Jerónimo Cissa, Gingubinha, o Osvaldo de Camunda News, o Zeca da Camunda News e todo o pessoal, Flávio, que tem feito um excelente trabalho com aquilo que é a programação que nós nos predispusemos. E mais uma vez a Rádio 20, né, pelo convite, pela disponibilidade e pela frontalidade com que foram feitas algumas questões. Obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Portanto, foi mais uma edição do nosso programa Papo Reto, concluído aqui com o Isidro Fortunato, ativista pan-africanista, né? Está correto. E a casa é sua, volta quando quiser. E, portanto, neste momento, 18h04 na rádio, estamos por encerrar a transmissão do programa Papo Reto. Na próxima quinta-feira, atenção, Papo Reto agora, estamos aí a ver uma possibilidade de Papo Reto acontecer 2 vezes durante a semana. Vamos analisar o fato, mas contudo, na próxima quinta-feira estaremos juntos novamente. Muito obrigado e boa tarde. 20. Papo Reto.